Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E neste programa nós estamos recebendo a Dalgisa, do Coletivo Representa, e também a vereadora Elisa Representa Taubaté, do Cidadania. Muito obrigado por ter aceitado o convite e sejam bem-vindas aqui ao programa. Muito obrigada, a gente gosta muito de participar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada mais uma vez, né? E é sempre um prazer estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né? A gente começa falando de um assunto importante relacionado à saúde. O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber, mas nem todas as mães conseguem produzir este bem tão precioso para os filhos. Pensando nisso, a doação de leite materno é incentivada e tem até projeto de lei que já está em vigor, né, vereadora? Como que funciona essa lei e tem um dia especial para isso? Isso mesmo, a gente participou inclusive de uma comemoração aqui em Taubaté. A gente tem o Dia Mundial da Doação do Leite Materno, que é 19 de maio, né? E a gente tem aqui na nossa cidade uma riqueza que é o Banco de Leite Humano, que faz um trabalho assim maravilhoso de orientação para as mães que estão amamentando, que querem amamentar, mas principalmente de recolhimento, né? De recolher esses leites para poder fazer a doação para as crianças que precisam, para as UTIs, né, neonatais. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso. É saúde pública, é futuro, é uma saúde melhor para a população, né? Então, é uma pauta que eu defendo muito e que o nosso mandato batalha bastante para isso. Super importante. E não só o dia, né, a Semana Nacional, e a gente participou no Banco de Leite Humano de um café para as mães doadoras, né? Foi muito bacana porque esse começo, né, de amamentação, ele pode ser bastante desafiador. Como eu já falei, as mães que não conseguirem podem procurar o Banco de Leite Humano aqui em Taubaté, porque elas orientam e muito. Então, procurem, viu, mães, esse banco de leite e quem puder, doe, por favor, porque faz muita diferença para muita criança. Vereadora, a gente tem uma imagem que representa e ilustra bem essa pauta. Eu vou pedir para colocar no ar, por gentileza, para a gente ver e a senhora comentar na sequência. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai. Você acompanhou então um vídeo que mostra essa campanha nacional de incentivo à doação. Importantíssimo, né, vereadora? Essa publicidade, essa informação chegar a mais mulheres e mães, né? Com certeza, e esse vídeo, quando eu assisti a primeira vez, foi muito impactante para mim, porque a gente vê essas crianças que foram amamentadas com leite de outras mães, né? Quando as delas não puderam amamentar por alguma questão. Então, olha quanta diferença que faz. Um leite que é um alimento riquíssimo, importantíssimo. Então, a gente está falando muito pontual da questão da doação, mas eu queria reforçar a questão da amamentação em si mesmo, né? A amamentação para as outras mães também, para todas. Então, as mães que não conseguirem, como eu já falei também, é uma batalha do nosso mandato. A gente faz audiências públicas aqui no mês de agosto, que é um mês dedicado à amamentação, né? Então, além de ser uma questão de saúde pública, essa campanha também traz essa questão, para além da amamentação, a doação, né? Então, mamães que puderem, por favor, sejam doadoras. A gente precisa muito. A saúde do município, do nosso país, precisa de vocês. Então, só lembrando, 19 de maio é comemorado o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Aqui no Brasil foi instituída pela Lei 13.227 de 2015. E aqui na cidade de Taubaté, as doações para o Banco de Leite Materno são feitas na rua Doutor José Luiz de Almeida Soares, número 35, fica no Jardim Santa Clara. E o telefone é o 12 3624 6814.
Ainda falando sobre infância, sobre mães, a gente vai entrar agora, vereadora, num outro assunto que é o plano da primeira infância e também vamos falar um pouquinho sobre a Semana do Brincar. Da gestação, a gente falou de aleitamento materno agora há pouco, mas da gestação até os 6 primeiros anos de vida de uma criança, esse período é chamado de primeira infância. É um período crucial para o desenvolvimento cerebral dessas crianças. E aí a gente tem esse plano de primeira infância que acontece em âmbito nacional. Como que ele acontece aqui na cidade de Taubaté? Ai, foi um sucesso também essa empreitada nossa, né? Que nosso mandato chamou uma audiência pública logo no começo do nosso mandato. E isso acabou provocando bastante o município, né? A mexer mais um pouquinho, porque a gente ainda não tem o Plano Municipal de Primeira Infância instituído por lei no nosso município. Então, a partir desse pontapé inicial, que foi a audiência pública, o município se organizou, fez um comitê, e esse comitê muito amplo, com várias secretarias envolvidas e a sociedade civil também, e eu fui representante desse comitê daqui da Câmara, né, neste comitê, e aí a gente ficou ao longo do ano trabalhando, olhando planos municipais de outros municípios, vendo a nossa situação, levantando dados do nosso município e construindo o nosso plano para o nosso município, e foi nessa semana que a gente conseguiu agora em maio entregar, né, nas mãos do prefeito esse primeiro plano, que ainda agora vem para a Câmara. Então, por isso eu falei, ele não está ainda instituído por lei, mas foi um documento construído a muitas mãos, né? Tem todo o documento base junto também, com todos os estudos, com tudo que foi feito. De fato, é um ganho muito grande, estava no plano de governo do prefeito eleito, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa super bacana, porque a gente, enquanto fiscalizadores, precisa garantir que esse plano seja cumprido, né? Então, vamos agora aguardar que o mais breve possível esse plano venha para a Câmara para ser aprovado. Anualmente, no mês de maio, também acontece a Semana do Brincar. Qual a importância de trazer atividades lúdicas para as crianças? Olha, mais uma situação também extremamente importante. A minha filha estuda aqui perto da Câmara e às vezes a gente caminha, eu vou buscá-la, né? A gente caminha bastante pela cidade, e um dia a gente passou no espaço verde e ela falou assim: mamãe, precisava ter um parque aqui. Ela já está com 7 anos, né? Mas assim, o quanto que as crianças precisam do brincar, não só no parque, né? O brincar livre, o brincar com a natureza também, mas o quanto de aprendizado que acontece, né? Eu, como professora, como pedagoga, como mãe, não posso negar os muitos avanços que a criança tem a partir das brincadeiras, mas a gente também tem que tomar cuidado, e isso é bacana para a gente falar aqui para a população em geral, né? Porque às vezes as crianças chegam em casa e a família pergunta: e aí, o que vocês aprenderam hoje? Como que foi a escola hoje? E aí a criança fala: eu só brinquei, né? E o só brinquei, ainda que eles só brinquem, tem muito aprendizado na brincadeira, né? Tanto de relações interpessoais, quanto de conhecimento mesmo, conhecimento conceitual, que as crianças fazem reflexões, e as crianças são pequenos cientistas, né? Então, quando elas estão ali brincando, o cérebro está a milhões. Na primeira infância, de 0 a 3, a gente tem a primeiríssima infância. Então, aqui no nosso município, a gente também teve um ganho muito grande. Se eu não me engano, em 2021, no nosso primeiro ano de mandato, as salas de berçário não tinham professores, né? Tinham auxiliares. E aí, o lúdico pedagógico, com intencionalidade pedagógica, precisa ser realizado com o professor, né? Então, foi um avanço muito grande também. A gente precisa disso, e é a construção da base para o futuro, né? Então, eu fico muito feliz do plano ter caminhado. Estou ansiosa para que ele venha para a Câmara, para que isso seja, de fato, uma política de governo no nosso município, de estado, né? Desculpa, não de governo, né? Que passa, que a gente consiga instituir essa política pública no nosso município para ampliar essa qualidade do atendimento de 0 a 6 anos, e com certeza vamos colher os frutos no futuro. Brincar não só estimula o desenvolvimento infantil, mas também estabelece relações afetivas e emocionais, ou seja, é um ganho de mão dupla, né? Seja para quem é o cuidador, a mãe, o pai, e principalmente para a criança. Agora eu vou trazer a Dalgisa, que é do coletivo Representa, para a nossa conversa. Agora em maio a gente também tem uma data importante, que no dia 13, né, a gente relembra, talvez comemore, entre aspas, né, a abolição da escravatura. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente, por favor.
Sim, é muito importante, né, falar sobre os dados históricos do nosso país, né, e o 13 de maio, como você disse, a gente relembra de uma forma comemorativa, mas não. Na verdade, quando se fala do 13 de maio, apesar de ser um ato político, né, o Brasil foi um dos países que foi um dos últimos para a questão da abolição. E eu sempre ressalto a questão de que aqui na nossa cidade, né, em Taubaté, o povo preto foi liberto no dia 4 de março, por isso que nós temos numa das ruas principais da nossa cidade esse nome. E não foi um momento para festejar. E por que não foi um momento de festejar? Pela questão de que ainda se tem uma dívida histórica com o povo preto, né? Tiveram a questão da libertação, mas não teve uma estrutura para isso, né? Se a gente for parar para pensar no racismo estrutural, aonde estão esse povo preto, né? Sendo que a maioria do povo do nosso país são 54% preto, e aonde que estão esse povo que a gente não vê no dia a dia, digamos assim? Estão na favela, sem saneamento básico, sem a questão da saúde, sem a questão de um lazer de qualidade, de um trabalho de qualidade. Então, quando eu falo da questão do 13 de maio, é nesse sentido, de que ainda a nossa história, né, precisa ainda ser relembrada e pensado na estrutura, e eu não digo só do povo preto, mas de todo o povo pobre que precisa de qualidade de vida, né? E a gente vê isso ainda dentro das favelas. Eu sou cria do Morisco, vim do Morisco, tenho 14 irmãos, e aí eu vejo que eu sou a primeira da minha família, por exemplo, a ter uma faculdade. Então, são 134 anos de abolição da escravatura, mas que ainda tem muita coisa a ser reparada para essa data. Então, não tem muito o que comemorar. Nós precisamos ter uma equidade no sentido do olhar para o povo preto nessa situação. Aí sim, iremos comemorar no sentido de que as coisas estão caminhando. Mas aí a gente repara na situação, por exemplo, como foi a do jogador Vini, que vem sofrendo a questão do racismo. Você vê que ainda há muita coisa que precisa ser resolvido. E que, assim como o Vini, também teve um casal no Carrefour que também sofreu uma violência, e que a gente precisa ver até mesmo a questão do quê? Da fome. E esse casal foi por questão de fome. Então, a gente precisa ainda trabalhar a questão de políticas públicas para o povo que está na situação de vulnerabilidade, né? E o povo preto, o povo que está na favela e nas periferias. Como a Dalgisa colocou, né, ainda é um cidadão invisível perante a sociedade majoritariamente branca no sentido de poder e de questões econômicas. Ela selecionou um vídeo, a gente vai assistir, na sequência a gente volta a falar desse assunto. Dia 13 de maio foi a data em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, marcando de forma simbólica o que seria o fim da escravidão no Brasil. Mas a escravidão foi realmente abolida? O que acontece depois dessa data é um abandono da população negra à sua própria sorte, sendo expulsos das cidades, indo viver nas margens, nas periferias. E muitas cenas ainda se repetem atualmente. A escravidão ganhou outros contornos, mas ainda existe. Como foi escrito por Carolina de Jesus, e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a da fome. Pouco mudou de lá para cá. Essa é uma dívida histórica e precisamos lutar para que seja superada. Vimos aí então um vídeo, né, que faz e provoca uma reflexão sobre essa data que é tão importante, né, tão marcante no nosso país, mas que ainda precisa de ações mais concretas e plausíveis, porque senão fica só no discurso. Adalgisa, quando você realiza palestras em escolas públicas, né, sendo uma mulher preta, você acha que está representando também esses alunos, está trazendo para eles esse sentimento de empoderamento, de que todos devem no país ter lugar e vez? Sim, com certeza. Até mesmo porque tem a Lei 10.639, né? A Lei 10.639 tem que ser falado, né, no conteúdo escolar, né, na grade curricular, sobre a questão do povo preto, sobre a questão histórica dos afrodescendentes. Então, assim, quando eu sou convidada aí às escolas para dar palestra, falar sobre a questão do povo preto, é sobre isso, né? De ter uma voz falando sobre a história e
de ter também a questão do diálogo, que eu acho que é o mais importante. Estive, né, ainda está acontecendo através do Fórum de Igualdade Racial, né, daqui da nossa cidade, até o dia 30 de maio. Estamos frequentando várias escolas para falar sobre a questão do racismo, para falar sobre a Lei 10.639 e até mesmo dessa reconstrução, né, de trazer esses temas. Deixamos nas escolas uma caixa onde os alunos depositam as perguntas deles, e aí nessas perguntas são 2 horas de palestra, dialogamos sobre o assunto e no final fechamos esse debate com as perguntas que os alunos depositaram dentro dessa caixa preta. E é muito interessante porque às vezes não só os alunos como também os professores ficam receosos para falar sobre o tema, e deveria ser uma coisa orgânica, faz parte do nosso cotidiano. E então, através dessas palestras, né, com o fórum, eu também, quando vou para a escola sozinha para falar sobre a questão da história do povo preto, é sobre esse diálogo que tem que ser constante para reconstruir a questão do racismo e também a história do povo preto e também originários do nosso país. As ações do coletivo, né, envolvem palestras nas escolas. Nós falamos na edição de abril aqui do Fiscalização, e agora eles trouxeram mais um vídeo que retrata um pouquinho sobre essa palestra de educação política. A gente vai assistir na sequência. Como falam, né? A Câmara Municipal é a casa do povo, mas as pessoas precisam criar o hábito de ir até a Câmara Municipal e também cobrar e ajudar os vereadores a fiscalizarem, certo? Mas nós fazemos esse trabalho contrário também, de ir até algum bairro, visitar os equipamentos públicos e conversar também. Você acompanhou então um vídeo aí que representa um pouquinho desse trabalho do coletivo, né? São palestras, são ações educativas, educando para a cidadania mesmo, trazendo direitos e deveres dos alunos, crianças, adolescentes, mas não só nas escolas, né, Adalgisa? Vocês também fizeram um café na parte e também conversaram com as mães da cooperativa do Santa Teresa. Como é que foi essa ação? Sim, eu faço parte da CUFA, né? A CUFA, para quem não sabe, é a Central Única das Favelas, e aqui em Taubaté tem a CUFA, Taubaté. Então, esse movimento foi através da CUFA, juntamente com a parte das mães da cooperativa Santa Teresa, onde elas puderam ter uma tarde com palestra, com massoterapeuta, com psicóloga, até mesmo para ter um olhar para as mães, né? Então, eu fui convidada para esse café, juntamente com a CUFA. Aqui na nossa cidade temos 4 cooperativas, então a cooperativa do Santa Teresa, eles fizeram essa ação e foi uma tarde muito proveitosa, onde pudemos enaltecer as mulheres, né? E é uma pauta nossa também aqui no nosso gabinete, né? De enaltecer as mulheres, das mães. Então foi através dessa tarde, nesse café, que nós fizemos essa ação juntamente com a CUFA e a parte com a cooperativa do Santa Teresa. Tem uma foto que ilustra bem o que a gente está falando, só lembrando que a parte é a Associação dos Paraplégicos de Taubaté. Eu vou pedir para colocar essa foto no ar, por gentileza, para a gente ver. Esse foi do café lá que vocês fizeram, né, Adalgisa? Exatamente. Então, as pessoas que estão comigo na foto, a moça que está de pink, que é a Fabiana, ela é a coordenadora, né, da cooperativa do Santa Teresa. Aí eu tenho o presidente da CUFA, que é o Fábio Padilha. Juntamente também, esqueci o nome dela agora, perdão, mas ela é a presidente também do Rotary Club e também mais um integrante da cooperativa do Santa Teresa. Adalgisa, muito obrigado pelos esclarecimentos, por trazer pautas tão importantes, né? Pena que o nosso tempo é muito curto, a gente não vai conseguir aprofundar, logicamente, mas agradeço aí a sua participação. Imagina, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez falando sobre o nosso trabalho. Vou trazer agora a Elisa de volta para a conversa, para a gente encerrar falando sobre o mês de maio, que é o Dia das Mães. A gente já celebrou essa data nesse mês, mas ainda é um mês que precisa ser colocado na pauta, fazer novas reflexões e celebrar todo dia essa data tão importante que é as mães, e é o olhar que vocês têm sobre esse ponto tão importante no gabinete de vocês. Isso, essa é uma pauta também que é muito forte para a gente, né? A maternidade, as mães na política. Eu falo bastante disso porque a gente precisa, eu até falei, acho que aqui em alguns outros programas da fiscalização pública, né? Eu tive acesso, eu tive a minha filha num parto natural,
domiciliar, planejado, né? E tive acesso a isso, mas gostaria que todas as mães que quisessem e pudessem, né, tivessem acesso a isso como uma política pública mesmo. Então, é um mês muito importante, nós somos portal da humanidade, né? E a gente precisa, quando a gente melhora o jeito de nascer, a gente melhora a humanidade. Então, a gente precisa de políticas públicas afirmativas, precisamos falar sim sobre isso, precisamos de mais mães nos espaços de política decidindo e falando, né? Eu me recordo que eu estive aqui na Câmara pela primeira vez, sem nenhuma pretensão de estar um dia vereadora, com a Mia numa mochila, brigando por lei de doulas, né? Para que a gente pudesse ter doulas nos acompanhando. E ainda hoje, a gente teve, esses dias atrás, uma audiência pública sobre saúde mental materna, super bacana também, do Maio Furtacor. E nesse dia, a gente ainda estava falando das doulas, que ainda é um imbróglio, ainda a gente não consegue garantir que todas as mães de Taubaté tenham, além do seu acompanhante, que também tem lei para isso, além de uma acompanhante, a presença da doula também. Então, a gente precisa sim falar da maternidade e reafirmar e propor e brigar pelas políticas públicas para as mães. A gente chega ao final de mais uma Fiscalização Pública. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mães de Taubaté. Vou começar pela Dalgisa. Pensar em tirar a mãe do pedestal do local sagrado, porque mãe é mulher, mãe é humana, sente dor, e não dá sempre para colocar numa redoma de vidro. Rapidamente, Adalgisa, você poderia deixar uma mensagem para as mães taubateanas, por favor? Sim, com certeza. Por mais que coloquem como guerreiras, e são guerreiras, curvam como um berimbau, vem uma ventania forte e vocês acham que não vão dar conta e dão conta, porque a mulher é isso, a mulher ela é o alicerce. Então, mulheres, vocês têm toda uma fortaleza, mas vocês também são de carne e osso. Então, estamos aqui, eu digo, eu e a Elisa, através do nosso mandato, estamos à disposição no que for preciso, em que possamos unir também a nossa força, através até mesmo das nossas fraquezas. Elisa? Eu queria falar para as mães, uma coisa que eu falo também e repito, ninguém é menos mãe. Então, você mãe que teve uma cesárea, você mãe que não conseguiu amamentar, você mãe que às vezes perde a paciência, eu também perco a paciência e a gente não é menos mãe por isso. Então, vamos juntas, vamos nos acolher, porque a maternidade ela é desafiadora, mas ela também é muito rica de alegrias, né? E tá tudo bem também o dia que a gente não estiver bem, que a gente não for a Mulher Maravilha, porque mãe também chora, mãe também quer sair correndo, mãe também é uma pessoa e também precisa ter os seus quereres respeitados. Adalgisa, Elisa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero reencontrá-las novamente no próximo Fiscalização. Muito obrigada, a gente também. Até. E hoje nós conversamos com a Dalgisa, do Coletivo, e também com a vereadora Elisa, do Representa Taubaté, do Cidadania. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais. A gente tem transmissões ao vivo no Facebook e também no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté. E toda terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, ao vivo, a gente transmite a sessão ordinária. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Muito obrigado e até a próxima.